Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, com a certeza que Deus está conosco, tem nos ouvido, tem nos conduzido pelo Espírito Santo. Antes de tudo, eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal do YouTube, este canal Família e Fé, onde o propósito dele é levar a palavra de Deus para o autoconhecimento de cada filho de Deus, conduzindo para uma vida de paz, felicidade, harmonia, conhecendo a si mesmo e conhecendo o propósito de Deus para a sua vida. Então, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque é assim que a palavra de Deus chega mais longe, alcança mais pessoas. Muito obrigado por você que já se inscreveu e você que não se inscreveu ainda. Se inscreva. Nós sempre temos uma mensagem de fé, de esperança, de direção espiritual para a sua vida, para a sua família, buscando instrução, buscando restauração, buscando conhecimento de si mesmo e de Deus pelo Espírito Santo. Na nossa série Vida de Fé, Escolhas e Possibilidades, nós estamos tratando a respeito da opção de viver solteiro ou constituir uma família segundo os propósitos de Deus. É uma escolha que Deus nos oferece. Nós podemos escolher diante da graça, da misericórdia, da direção espiritual. Deus, ele não nos obriga a fazer aquilo que nós não queremos fazer. Deus quer que nós sejamos livres. Deus quer que nós tenhamos compreensão. Deus quer que nós tenhamos entendimento da sua palavra e conhecendo a verdade, como o próprio Jesus Cristo nos afirma, que é conhecendo a verdade que seremos libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que Jesus Cristo nos instrui a fazer. Como é bom nós compreendermos que temos liberdade em Cristo Jesus diante de Deus. E o Espírito Santo nos conduz para que esta liberdade não se transforme em libertinagem e nós não venhamos a fazer aquilo que nos leva para o mal, que nos ofende, que ofende a Deus, que ofende ao nosso próximo, que nos tira dos princípios de respeito e valores em que nós precisamos nos manter a cada dia, a cada momento de nossas vidas, porque o propósito de Deus é que nós tenhamos o melhor desta terra. Nós não podemos observar a palavra de Deus apenas com uma perspectiva de felicidade futura, porque nós vivemos hoje, nós temos conflitos, nós temos emoções, nós temos sentimentos, e Deus quer que você seja feliz hoje. Não apenas tenha uma perspectiva de futuro, não apenas tenha uma perspectiva da volta de Jesus, do reino celestial, da nova terra. E hoje, como você está vivendo hoje? Deus quer que você viva bem, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja feliz dentro das suas escolhas, diante das possibilidades que a vida te oferece. Então, quando se trata de constituição familiar, quando se trata de decisões importantes e duradouras, porque observem bem dentro da orientação bíblica, da orientação de Deus, casamento é uma instituição divina e vitalícia. Foi Deus quem instituiu o casamento e ela deve durar, esta instituição familiar, o casamento deve durar até que a morte os separe. E como aliança perante Deus, ela perdura desta maneira.
aquilo que é duradouro, aquilo que é permanente em nossas vidas, nós devemos buscar compreensão, sabedoria, conhecimento para tomarmos a decisão correta, porque senão nós vamos ter problemas para toda a vida. Quantas pessoas hoje têm problemas porque não se conheciam o suficiente para ter um relacionamento? Tiveram filhos que não foram planejados, tiveram um casamento que não foi exatamente uma escolha, e este casamento trouxe problemas, trouxe infelicidade. Não é isso que Deus quer para nós. Quantas pessoas, por fraqueza sexual, por não se controlarem sexualmente, acabaram gerando filhos fora do casamento, e mesmo aqueles que são solteiros geraram filhos antes de se casarem. E quando nós nos colocamos, nós criamos os nossos problemas por não seguir as orientações de Deus, estes problemas nos acompanharão por toda a vida. Mas a grande novidade, a grande mensagem da palavra de Deus é que não há nada que Deus não possa refazer. Não há nada que Deus não possa reconstruir. Independente das suas escolhas, se foram boas, se foram más, se alguma escolha na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, no seu relacionamento matrimonial, na sua vida de solteiro, se alguma escolha te trouxe algum prejuízo, é hora de se colocar diante de Deus, porque Deus tem todos os meios para reconstruir a sua história. Deus tem todos os meios para apresentar algo novo na sua vida, para reconstruir aquilo que tentou fazer mal para você ou te fez mal até hoje. Como diz José do Egito, quando encontra com seus irmãos, o mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênção. Observe esta palavra com atenção. Todo o mal que nós mesmos provocamos em nossas vidas pelas más escolhas, por não ter conhecimento suficiente para escolher o que é certo, todas as escolhas que nos levaram a prejuízos nesta vida, Deus pode e transforma em bênção para a sua vida. Não importa o problema em que você está vivendo, não importa a situação que foi criada, não importam as circunstâncias em que a vida te levou. Parecem circunstâncias de mal, circunstâncias de prejuízo, porque o mundo é mau, o nosso mundo é pecaminoso. Mas o que Deus fala é que todo mal que alguém, ou que o mundo, ou que uma circunstância tenta fazer contra você, Deus pode transformar em bênção. Deus pode transformar a sua vida de solteiro em bênção. Deus pode transformar a sua vida de casado, o seu matrimônio, a sua relação conjugal em bênção. Deus pode transformar o seu relacionamento familiar com os filhos, com toda a família constituída em bênção. Não importam os males que a vida e que as circunstâncias da vida criou diante de você. Quando você se colocar em espírito e em verdade, com o coração aberto para receber a palavra de Deus, receber a Jesus Cristo como Senhor e seguir as orientações, as prescrições bíblicas, você será feliz, você será curado, você será transformado para uma vida de bênção debaixo da mão de Deus. É só permitir que Deus cuide de você de uma maneira muito especial. Abra sua mente, abra o seu coração. Deus não quer fazer de você um escravo.
Deus quer que você seja livre. Mas em primeiro lugar, para que haja liberdade, tem que haver conhecimento, para que haja possibilidades de escolhas reais, escolhas concretas, escolhas firmes perante Deus. Como nós já vimos até aqui na nossa série Vida de Fé, Escolhas e Possibilidades, você pode optar por continuar a sua vida solteiro ou por optar pelo casamento. E se você optar pelo casamento, você vai ter algumas responsabilidades. Se você optar por ser solteiro, você terá outras responsabilidades. E se a vida te conduziu para um casamento de infelicidade, Deus pode transformar todas as coisas e reconstruir a sua vida para que a sua vida conjugal, a sua família, seja uma bênção nas mãos de Deus e que você e a sua mulher, o seu marido, o seu cônjuge, para que vocês sejam felizes na presença de Deus. E se você está em situação de divórcio, em situação de viuvez, não importa a situação que você está vivendo no momento, Deus pode transformar todas as situações em bênção. É só você se colocar diante de Deus. É só você observar a palavra de Deus e deixar Deus te guiar, tirar do seu coração, da sua mente, toda raiz de amargura, todo ressentimento. Ressentimento é uma expressão que não nos deixa viver o melhor do nosso emocional. Ressentimento é sentir de novo, é ressentir, sentir novamente. Sentir novamente é bom quando as lembranças são agradáveis, quando as memórias são boas. Se você tiver que ter algum ressentimento, se você quiser sentir algo de novo, reviva aquilo que é bom. Como diz o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isto que Deus espera de todos nós. É isto que Deus está colocando diante de nós. Quando Deus nos oferece a oportunidade de sermos solteiros ou de nos casarmos, Ele quer que nós sejamos felizes dentro do nosso dom, das nossas limitações, das nossas capacidades, dos nossos sonhos, dos nossos planos e projetos. Em Mateus capítulo 19, quando Jesus é questionado acerca do divórcio, ele fala a partir do versículo 3, o texto diz assim, que vieram a Jesus alguns fariseus para o experimentar e perguntaram, é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e disse, por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha o que Jesus está apresentando. Jesus está apresentando que a relação da construção conjugal, a construção matrimonial, é uma aliança feita perante Deus. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. Quando existe um caso de divórcio, esse divórcio ele pode acontecer e muitas vezes acontece porque existem dois padrões que levam ao divórcio. A falta de arrependimento e perdão. Quando não há arrependimento, quando não há perdão, quando não há conversão, não há possibilidade de um casal se manter juntos. Mas mesmo que eles se separem, a aliança permanece perante Deus. Porque esta aliança foi feita perante Deus.
Para os casais que mesmo divorciados têm filhos, entendem muito bem o que eu estou falando. Porque o filho mostra a aliança permanente do casal, mesmo fisicamente separados. Este casal vai ter laços por toda a vida. Mesmo os casais que não têm filhos, espiritualmente eles vão manter um laço diante de Deus por toda a vida, porque eles se uniram em uma só carne e fizeram uma aliança. Mas de fato, quando não há arrependimento de um pecado, quando não há conversão de uma má conduta, quando não há perdão, fica impossível de duas pessoas continuarem caminhando juntas. É por isso que Jesus fala que o único motivo de divórcio é a dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem é o motivo de divórcio. As pessoas não se arrependem, não se convertem e não se perdoam e não perdoam ao outro. E por isso é que há o divórcio. A dureza de coração. Esta dureza de coração, ela vai gerar sentimentos negativos, vai gerar amargura, vai gerar angústias, vai gerar aquele sentimento, muitas vezes, de fracasso, porque tudo poderia ser diferente, tudo poderia ter sido melhor, tudo poderia ter sido construído de uma forma mais íntegra, mais feliz, mais digna. Como fala Hebreus, capítulo 12, versículo 4, digno de honra é o matrimônio sem mácula. Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Deus espera que nós, na nossa imperfeição, o busquemos, porque Ele é perfeito. E nós, como servos, nos submetendo à sua vontade, compreenderemos o que é melhor para a nossa vida e viveremos o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. Viver solteiro implica em princípios e valores, confirmar em si mesmo os princípios e valores que não podem ser abandonados durante a nossa vida de fé diante de Deus. Eu posso escolher viver solteiro, eu posso escolher me casar, ou eu posso também, pela dureza do coração já casado, ter que passar por uma situação de divórcio. Mas lembre-se da palavra de Deus. Tudo pode ser transformado em bênção para a sua vida. Como? Mantendo a vida de fé, mantendo os princípios, mantendo os valores eternos diante de Deus e prescritos por Deus. Aliás, essa palavra é uma palavra muito interessante, porque prescrição é algo que o médico faz quando alguém está doente. Deus prescreve a receita para a cura das nossas doenças, das nossas enfermidades espirituais, emocionais, físicas, para as nossas enfermidades da nossa vida nesta terra. Deus quer que nós vivamos bem e Ele prescreve a receita. E essa prescrição se chama Bíblia, a palavra de Deus que deve ser interpretada com integridade, com ética, dentro da moral, do respeito, dentro da direção do Espírito Santo para todos nós. Quando Deus fala que no princípio não foi assim, o que Deus está falando em Jesus é que se alguém decidir manter a sua vida e seguir a sua vida solteiro, ele tem que guardar os princípios e valores do reino. Se ele quiser se casar, ele tem que se casar dentro dos princípios e valores do reino de Deus. E se por uma fatalidade acontecer o divórcio, a sua vida dali para frente também deve continuar
dentro dos princípios e valores do reino de Deus, dentro da constituição máxima que é a Bíblia, a palavra de Deus, para que todos nós vivamos em espírito, em verdade e em novidade de vida. O que significa isso? Quais são os princípios e valores do reino de Deus? Para os solteiros, aqueles que decidirem seguir a sua vida solteiros, eles devem se abster da sexualidade. Lembre-se que a aptidão para a sexualidade é um dos padrões para decidir ou não partir para o casamento ou permanecer solteiro. Se alguém quer permanecer solteiro, ele não pode ter uma sexualidade ativa. Este é um princípio da palavra de Deus. Se ele quer se manter solteiro, ele não pode ter sexualidade ativa. Assim como aquele que decidiu casar, também não pode negar a sexualidade. O solteiro não pode ter sexualidade ativa. E o casado não pode ter a sexualidade inativa. São opções que Deus permite que nós façamos, mas temos que manter os princípios e os valores do reino. Nós temos que nos relacionarmos com as pessoas dentro da ética, da moral, do respeito, do bom convívio. Os solteiros devem se voltar para Deus, para a sua construção pessoal, para o seu profissionalismo. Deve buscar identidade cristã diante de Deus e viver uma vida íntegra, uma vida de fé, uma vida dentro do respeito e da moral para com todos aqueles que o cercam. Porque uma sexualidade no período de solteiro, que a Bíblia chama de fornicação, isto trata de alguém que não se respeita, não respeita o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e não respeita o corpo do outro, que é templo do Espírito Santo. Isto não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que uma pessoa solteira tenha sexualidade ativa, porque isso vai lhe trazer prejuízos, isto vai lhe trazer desgastes, isto pode trazer doenças, e mesmo que não traga doenças físicas, trará certamente doenças espirituais, trará doenças de outros aspectos humanos. Então, o que deve acontecer? Aquele que decidiu ser solteiro deve conservar os princípios e valores éticos e morais do reino de Deus na sua vida. Voltar para o seu profissionalismo, para a sua fé, se dedicar à oração, à leitura da Bíblia e viver segundo o conselho de Deus em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Um filho gerado no período de solteiro não é vontade de Deus. Mas não quer dizer que ele também não possa ser bênção na vida daquele que aconteceu. Porque Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Para aqueles que decidiram ser casados, ele deve manter a sua sexualidade ativa com o seu cônjuge, dentro da moral, dentro da ética, dentro dos princípios, dentro dos valores, como diz em 1 Coríntios capítulo 7, não defraudando um ao outro, mas mantendo o respeito pelo consentimento um do outro. A relação matrimonial é uma relação de consentimento. É uma relação que traz harmonia, que traz felicidade, mas dentro do consentimento de cada um, dentro do respeito que um deve manter pelo outro. Quando não há esse respeito, quando o respeito é quebrado, e por quebrar o respeito,
deve haver confissão do pecado, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja perdão e para que esse casal consiga prosseguir a vida juntos. Quando isso não acontece, é onde vem o divórcio pela dureza do coração do homem, porque não houve confissão, não houve arrependimento, não houve conversão, não houve perdão. E aí os dois não conseguem permanecer juntos. Mas durante o seu período de vida juntos, para aqueles que ouvem a voz de Deus, quando eles se perdoam, quando eles se fortalecem, quando eles estão juntos, o casamento é o maior instrumento de santificação de Deus para o homem e para a mulher. É um instrumento de bênção. A mulher é santificada pelo convívio com o marido e o marido é santificado pelo convívio com a mulher, diz em 1 Coríntios 7. Para aqueles que se divorciaram, volta os princípios da ética, da moral, do respeito no seu período de solteiro. Ele deve se abster da sexualidade e agora deve observar que ele se separou de corpos. Mas a aliança com Deus só termina quando uma das partes morre. Em Romanos capítulo 7 fala que o homem e a mulher estão ligados um ao outro enquanto forem vivos. Mas quando morrerem, ficam desobrigados da aliança matrimonial. Quando morrer uma das partes. E é isso que as pessoas têm esquecido hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que observar que Deus quer que nós vivamos felizes, mas a felicidade real e verdadeira só existe dentro da palavra de Deus, num compromisso de aliança, de renovação de fé e esperança todos os dias, quando nós praticamos a palavra de Deus, não quando nós apenas conhecemos ou quando somos ouvintes, mas como diz o apóstolo Tiago, sejam praticantes da palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não vive segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na palavra de Deus e na sua palavra medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto ao ribeiro, que ao seu tempo produz os frutos da esperança. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você faça as escolhas corretas, mediante a sua vida de fé, dentro das escolhas e possibilidades que Deus tem colocado diante de você. E lembre-se que qualquer situação que você possa estar vivendo, Deus pode transformar em bênção. Seja feliz diante de Deus com a vida que Ele tem proporcionado a você hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pelo privilégio de colocarmos nossas vidas em Tuas mãos com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que o Senhor nos ampare, nos guie, nos guarde, que sempre estejamos sensíveis à Tua voz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre cada irmã que está ouvindo esta mensagem neste momento. Que a Tua felicidade, a Tua paz, que excede todo entendimento, invada a mente e o coração deles e que eles vivam na alegria de compartilhar a vida deles com o Senhor. Pai, que o Senhor conceda a vitória em seus planos, em seus projetos, em seus sonhos, e que eles tenham sabedoria e discernimento para se livrarem das adversidades da vida. Tire toda raiz de amargura, todo ressentimento do coração, e se tiver algum ressentimento, sentir de novo,
que esse ressentimento seja a memória daquilo que traz esperança. Nós temos que viver na esperança da fé em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Pai, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã e cada família que eles representam, nas suas escolhas, nas suas possibilidades, que eles sejam felizes colocando as vidas em suas mãos. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um excelente dia. Façam suas escolhas e possibilidades na sua vida de fé, conduzindo cada dia na felicidade que Deus tem proposto para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus.